Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Quer dizer que é um prazer estar participando pela primeira vez como palestrante da Campus Party e agora uma versão totalmente especial, um formato totalmente novo, né? Essa é uma oportunidade que a gente tem de ver vários conteúdos ao mesmo tempo e de edições que normalmente não seriam possível. Então, e hoje nós separamos aqui para falar um tema que é mais uma área bem interessante para quem trabalha com Machine Learning ou quem quer entrar nessa área de Machine Learning. Então, nós vamos falar sobre um ramo específico de quem trabalha com Machine Learning, que são a necessidade de você colocar esses modelos que você constrói em dispositivos que são cada vez mais presentes, que são dispositivos móveis, e os dispositivos embarcados, né, que vem agora uma grande onda sobre nós, que é a internet das coisas, né. Construir um modelo de machine learning, existem várias estratégias para isso, a gente pode encontrar várias abordagens hoje disponíveis para que a gente possa fazer isso, mas na hora de colocar esse modelo em produção, costuma ser um pequeno problema, né. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu vou colocar aqui alguns dados sobre mim, para quem ainda não me conhece, quem não teve essa oportunidade ainda de a gente se encontrar. Eu sou estudante da área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial, né, doutorando lá pela UFG. Também sou organizador do GDG Rio Verde, que é o Google Developers Groups de Rio Verde. Também uma comunidade nova que a gente fundou aqui em Goiás, que é a TensorFlow Goiás, especificamente para falar sobre o framework de Machine Learning que é mantido pela Google, né, TensorFlow. E também sou coordenador do curso de pós-graduação em Machine Learning e IoT da Universidade de Rio Verde, do qual também sou professor, e do curso de Engenharia de Software. Tá? E recentemente também integro também o grupo de mentores do Saturdays AI, da cidade de La Paz. Então é um curso específico para Machine Learning. Então, esse é o que eu tenho feito atualmente, né? Trabalhado com pesquisa e ensino na área de Deep Learning e Machine Learning. Tá? Então, já fiz algumas palestras sobre esses assuntos em versões como o DevFest e outras palestras aqui em Goiás e em outros estados também. Então, normalmente, esse tem sido a minha fala constante. E o assunto que eu escolhi para falar aqui na Campus Party é uma parte mais específica de Machine Learning, né? Porque muitas abordagens, como eu falei, são colocadas para que a gente construa modelos de Machine Learning, tem muita coisa pronta também de modelos que poderiam resolver vários problemas, mas na hora de colocar isso em produção, aí sim nós encontramos algumas barreiras, né? Então, falar sobre isso é um assunto importante para nós que já atuamos nessa área e para quem quer entrar também sobre desenvolver produtos para esse nicho. Tá? Porque, então, o que é o TensorFlow Lite? Né? Vamos colocar nessa situação. Vamos primeiro meio que nivelar, né? Explicando o que vem a ser o TensorFlow Lite. Primeiro, ele não é o TensorFlow, né, que a gente ouve tanto. Ele é uma versão diferente, uma versão simplificada do TensorFlow, que é a nossa framework produzido pelo Google para você construir modelos de Machine Learning. Tá? Então, eu tenho várias ferramentas lá, e permite que eu faça a construção de modelos complexos e fazer deploy em aplicações na nuvem. Um dos ramos do TensorFlow é chamado de TensorFlow Lite. Então, ela é produzida especificamente para deploy dentro de plataformas mobile e sistemas embarcados, né, que são normalmente utilizados para IoT. Então, a primeira diferença é essa, não é o TensorFlow. Então, quer dizer que eu não consigo fazer treinamentos nela, treinamentos mais complexos, como eu consigo fazer normalmente com outra versão, com aquela variedade de opções que a gente tem. Não, eu utilizo o TensorFlow normal, comum, para construir os meus modelos, e depois eu tenho que fazer uma exportação, uma conversão disso para um ambiente de produção em mobile e sistemas embarcados, certo? E isso, ele permite que eu faça esse tipo de exportação, esse tipo de deploy, através de múltiplas plataformas, né? Nós temos aí o Android como um dispositivo, o iOS, o Linux
e os processadores ARM, né, que são a grande parte de dispositivos embarcados hoje em dia. Então, eu posso construir o meu modelo lá no TensorFlow comum e exportar isso para um deploy em uma dessas plataformas aí, né, os smartphones Android, iOS, ou mesmo um servidor Linux, ou ainda sistemas que utilizam Linux, como Raspberry Pi ou outras coisas nesse sentido, e também a processadores da arquitetura ARM. Então, tem uma grande variedade de dispositivos que suportam essa framework de produção, né, para você colocar em produção o TensorFlow. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro, que não é realmente o que nós conhecemos como TensorFlow comum, é apenas uma versão simplificada apenas para deploy, certo? Depois disso, eu quero colocar aqui também o que nós podemos definir, por que então escolher TensorFlow Lite na hora de colocar os meus produtos, o meu modelo de machine learning que eu construí em produção. Por que eu vou usar essa abordagem e não outras que existem por aí? Primeiro, eu queria deixar claro que ele é projetado para facilitar esse processo, né, que colocar esse dispositivo lá na borda, ou seja, no ambiente de produção da rede, e não ser necessário fazer uma requisição direta para o servidor, em todos os servidores da plataforma online, né? Muitas utilizam essa abordagem. Cada consulta que eu vou fazer a um modelo, eu faço isso pela internet, então isso me consome vários dados, um fluxo de dados que muitas vezes não está disponível, muita coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa é que o TensorFlow Lite, ele não precisa fazer essa ida e volta no servidor para fazer uma consulta, para fazer uma inferência de alguma consulta que você vai fazer ao modelo. A primeira coisa é isso aí. Às vezes nós temos uma baixa latência, e a nossa rede é muito lenta nesse sentido, e às vezes nem está disponível. Tá? Então, isso é a primeira situação que a gente pode elencar aqui. O segundo é a questão da privacidade. Com o TensorFlow Lite, eu deixo o meu modelo dentro da minha aplicação. Então, eu deixo dentro do meu dispositivo. Dessa maneira, eu não preciso sair do meu ambiente para fazer qualquer tipo de consulta online ou exportar isso para algum lugar, eu não preciso fazer nada disso. Eu deixo tudo trabalhando dentro do meu próprio dispositivo, garantindo a minha privacidade. A conectividade, já que ela não existe uma conexão com a internet, eu não preciso fazer uma conexão com a internet, e nós temos ambientes em que isso nem é possível, a gente não tem essa disponibilidade de redes de conexão. Consumo de energia. Dispositivos embarcados, normalmente, eles têm uma restrição quanto à energia, né, muitos deles utilizam baterias, então o baixo custo de consumo de energia é uma vantagem para esse tipo de dispositivo. E também o TensorFlow Lite, ele funciona com uma grande variedade de dispositivos, desde microcontroladores minúsculos até smartphones mais potentes. Então, eu tenho uma vasta gama de dispositivos que podem ser utilizados como deploy para sua aplicação, se você estiver utilizando o TensorFlow Lite. Então, esses primeiros pontos positivos que eu queria colocar. Claro que tem algumas limitações também, como toda tecnologia, vocês têm os prós e os contras. E, no caso, o que seria contra é uma versão simplificada do TensorFlow. Então, nem todos os recursos que eu tenho com o TensorFlow comum, né, com aquela versão framework completo, eu tenho disponível para TensorFlow Lite. Então, eu vou ter que verificar realmente se todos aqueles recursos que eu estou aplicando lá, né, se eles vão funcionar na minha versão simplificada para dispositivos móveis. O que eu posso colocar como ponto positivo para isso aí? Esse é um dado que foi compartilhado no último TensorFlow Dev Summit, que aconteceu em março desse ano, e eles trouxeram uma informação interessante, dizendo que nós temos hoje mais de 4 bilhões de dispositivos móveis utilizando o TensorFlow Lite em produção, né? Uma quantidade bem considerável, isso espalhado pelo mundo inteiro, de dispositivos que estão trabalhando com esse framework, né? Lembrando que ele é para produção, não está nem contando aqueles testes que estão sendo feitos ou aqueles que estão sendo desenvolvidos ainda. Então, muita coisa já se tem feito utilizando esse framework. Tá? Então, aqui eu tenho até alguns exemplos aqui de quem usa essa framework. O próprio aplicações do Google usam isso em larga escala, como o Google Fotos, o Google Gboard. Google Fotos, se você observar, quando você tira uma foto agora, você consegue identificar o objeto que está naquela foto,
você nem precisa de ter internet para isso acontecer. Antes, isso era feito num servidor. Você fazia uma requisição para um servidor na nuvem do Google, fazia a inferência, então, perguntando para o modelo que objeto era aquele, e depois isso era trazido como uma resposta para o seu dispositivo. Então, esses eram grandes problemas, né? Primeiro, a conectividade, privacidade, um monte de outras coisas assim. O Google Fotos, ele funciona agora como uma versão do TensorFlow Lite, então quer dizer que ele não precisa mais fazer essa busca, essa inferência num servidor web. É claro que você ainda tem essa opção ainda, né, quando você utiliza a aplicação na nuvem, né, no Google Fotos para isso. Outra coisa, o Google Gboard, que é aquela versão de teclado que você tem no seu dispositivo Android, você pode instalar, se você não tiver também, na Google Play, é uma versão de teclado que aprende o seu padrão de digitação para te sugerir palavras, para poder acessar uma digitação mais rápida, né, já que ele aprende o seu padrão de conversas. Então, é uma versão também que funciona com o TensorFlow Lite, então ele não precisa da internet para que isso funcione. Alguns recursos do Google Cloud, a própria aplicação do YouTube também, o Google Assistente, que também tem bastante recurso utilizando o TensorFlow Lite, aplicativos como o Uber, né, também, que é já bastante conhecido, o Hike, MLKit. MLKit é um grupo de ferramentas para desenvolvedores criarem aplicações para facilitar a aplicação de machine learning, né, de recursos de machine learning em aplicações de uma maneira mais fácil. E ele tem muita coisa que você pode aplicar que é desenvolvida diretamente em TensorFlow Lite. Então, eu não preciso que a minha aplicação esteja online o tempo inteiro para fazer acesso a esses modelos de machine learning. Assim também o Viber e aplicativos também do Airbnb também tem esses mesmos recursos. Então, olha para a quantidade de recursos que às vezes a gente até utiliza, né? Que a gente tem essas aplicações nos nossos celulares, que estão utilizando esse recurso de TensorFlow Lite, né? Que é uma inferência feita no próprio dispositivo, que não há conexão com a internet, que funciona de uma maneira bem mais rápida, e a gente às vezes nem conhece o poder dessa arquitetura, dessa framework que a gente está utilizando. Bom, o que eu posso fazer com isso, então? O que eu posso construir com o TensorFlow Lite? Então, só para a gente colocar um pouquinho o nome aos bois aqui, vamos colocar que recursos eu tenho disponível para mim. Eu posso fazer classificação de texto, para edição de texto, na área de voz eu posso fazer reconhecimento de texto para voz, de voz para texto, reconhecer a voz da pessoa também. Posso fazer aplicações com imagens, que são detecção de objetos, OSR, que é reconhecimento do texto que foi digitalizado, reconhecimento de gestos, facial, a compressão de imagens, a resolução, melhorar a resolução de imagens, tudo isso são modelos hoje que são possíveis de ser construídos utilizando o TensorFlow Lite. A parte também com áudio, fazendo a tradução simultânea, que é um recurso também que é utilizado pelo Google Tradutor, a sintetização de textos, sumarização, né, você pega um texto e reduz esse texto, sumariza esse texto. A geração de conteúdos como vídeo, texto e áudios são recursos, então, que estão sendo amplamente utilizados com essas versões, com essa versão reduzida do TensorFlow, né, chamada de TensorFlow Lite. Lembrando que ele está disponível para várias plataformas, como a gente viu lá no início. Então, eu posso construir aplicações para várias plataformas. Como começar isso? Como é que eu consigo fazer uma aplicação para funcionar num ambiente desse? A melhor maneira, para quem é iniciante na área, é utilizar modelos pré-treinados. Que a gente pode ter uma pequena customização, às vezes nem precisa de fazer customização para que essa aplicação esteja para atender às suas necessidades. E para isso, nós temos uma grande variedade de modelos que são disponíveis para o TensorFlow Lite, né, e a gente pode acessar esse endereço aqui, que é o tfhub.dev, é um repositório de modelos que estão prontos e podem ser customizados também, mantido pelo TensorFlow, e lá eu posso filtrar os modelos para TensorFlow Lite, né, já vem tudo já pronto para que eu utilize o deploy, faça o deploy em ambientes embarcados. Então, a melhor maneira para quem vai fazer esse deploy pela primeira vez, ou quer simplesmente testar, ou quer começar a estudar essa área,
é começar com o modelo pronto ou pré-treinado. Então, aqui é o primeiro caminho, certo? Você pode visitar o tfhub.net, tfhub.dev. Na parte inferior você vai ver essa área de TF Lite, é só clicar nela. Quando você clicar nela, você vai ser redirecionado para uma lista de modelos pré-treinados, e aí você pode filtrar isso aí também, o que você quer fazer com texto, a imagem, o áudio. Tem uma grande quantidade de recursos que estão disponíveis, e esses modelos que tem aí são atualizados constantemente. Grupos de pesquisa podem contribuir, o TensorFlow também tem feito essa contribuição aí, então é uma maneira bastante eficaz de começar. Outra maneira interessante é que lá você vai encontrar modelos como de estado da arte, né? E aqui eu posso ver alguns exemplos aqui, como esse MobileBERT ou EfficientNet, que são arquiteturas bem modernas, que já está disponível lá no TensorFlow Hub, então eu posso fazer utilização deles. A segunda maneira de a gente fazer isso é você ter um modelo e converter esse modelo diretamente para o TensorFlow Lite. Eu já tenho um modelo feito e quero converter isso para o TensorFlow Lite. Como é que eu posso fazer isso? Dentro da própria arquitetura do TensorFlow, eu tenho uma biblioteca de conversão. Então, através dessa biblioteca, que é o TF Lite Converter, eu posso transformar um modelo que eu já tenho em Machine Learning em um modelo para TensorFlow Lite. Então, com essas linhas que estão disponíveis aí, que você pode ver na tela, você faz a conversão do seu modelo comum, seu modelo feito em TensorFlow, para o TensorFlow Lite. Então, o processo é bem simples, né? 2 ou 3 linhas de comando, você faz isso. Você constrói esse modelo num TensorFlow comum, aplica essas 3 linhas aí, você gera um modelo já otimizado para dispositivos smartphone, né? Ou embarcados. E a terceira maneira, que é a mais nova, vamos dizer assim, que é uma nova biblioteca de Python, que permite que eu faça modelos sem precisar muito de conhecimento na área de Machine Learning. Com pequenos ajustes eu consigo fazer. Essa foi lançada recentemente, o nome dela é TF Lite Model Maker. Bem interessante, porque reduz a quantidade de códigos que eu tenho que digitar, simplesmente que tem algumas aplicações, claro que algumas ainda são um pouco limitadas, mas eu consigo fazer muita configuração nela. E para você ter uma ideia, eu tenho 4 linhas, e nessas 4 linhas aí eu posso construir um classificador de imagens. Né? Você abre a sua pasta de fotos, cria o seu classificador, define a avaliação do seu modelo e exporta o modelo no final. Aí. Então, com 4 linhas de código, você cria um modelo de classificação de fotos e já exporta diretamente para a TF Lite. Então, eu já tenho essas opções aí para classificação de texto, classificação de imagens, já estão disponíveis, e muitas outras estão sendo acrescentadas também com essa biblioteca nova chamada TF Lite Model Maker. Bem interessante para começar também. Bom, e o deploy? Depois dessas aplicações, depois que eu pego o meu modelo, aí você tem uma gama de linguagens disponíveis para fazer isso. Né? Como eu falei, você tem vários ambientes, então Android, iOS, Linux e ARM, mas eu tenho várias linguagens que eu posso utilizar nesses ambientes aí. Então, Python, Java, Unity, recentemente na versão 2.3 do TensorFlow Lite também, eu tenho novas linguagens adicionadas aí, você vai ver lá o Rust, Go, o Flutter com o Dart, né? Então tem várias linguagens que eu posso fazer o deploy dessas aplicações que eu construo, com o meu modelo eu construo para a TensorFlow Lite. E para microcontroladores, para ser mais específico, o que eu faço para jogar isso então num dispositivo embarcado? O deploy dele é muito simples, o que eu tenho que fazer é simplesmente converter o meu modelo TF Lite para uma versão mais enxuta ou otimizada para esses dispositivos. Quando eu faço essa conversão para um ambiente, eu reduzo a quantidade de memória que eu utilizo, né? Eu posso pegar um modelo como esse que está na imagem aí, que ocupa 22K. É um modelo que ele reconhece voz, yes ou no, e consegue classificar num arquivo que foi exportado no final e ficou com um tamanho de 22K. Então, eu consigo colocar isso num ambiente embarcado bem reduzido mesmo. Tá? Isso está disponível para arquiteturas, incluindo o SP32, que é um dispositivo embarcado bem barato, que a gente consegue encontrar em qualquer loja especializadas de eletrônica. Tá? E a variedade de aplicações que você pode construir, tá aí, depende da sua imaginação, né? Que é só uma ideia que você pode, o que você precisa construir, o modelo, transformar ele em TensorFlow Lite, e depois faz a exportação para a biblioteca em C,
Então, essa exportação é que vai fazer essa compatibilidade, e aí tem várias arquiteturas disponíveis. Aqui tem alguns exemplos de microcontroladores que eu posso exportar o meu modelo TF-Lite. Então, Adafruit, que tem uma grande quantidade de coisas, SparkFun, o próprio Arduino também, o Arduino Nano, muita disponibilidade de microcomputadores que eu posso colocar o meu modelo rodando. Depois que eu faço a exportação dele para uma biblioteca C, ele vai ficar bem pequenininho, o processo é bem simples. Basicamente, você utiliza essas 5 linhas de código, aí você já converte para o TensorFlow Lite, já faz a otimização, e essa otimização você já faz a exportação para uma biblioteca em C, e depois você inclui direto na sua aplicação lá para para dispositivos embarcados. Bom, depois que você faz essa construção de aplicação, e aí tem uma imagem, um exemplo de uma aplicação aí sendo feita no Arduino, né? Você faz uma exportação dele para a biblioteca C, depois joga isso para um Arduino, e é um detector de pessoas, né? Você detecta a presença utilizando aí uma versão bem simplificada do Arduino Nano. Depois que você gera isso, simplesmente você transforma isso numa biblioteca C. Então é só incluir na sua aplicação C e fazer com que isso aí funcione diretamente no seu produto. Então tem várias opções que a gente pode construir, né, com essas aplicações. Eu sei que o nosso tempo aqui é bem curto, mas eu queria apenas trazer uma ideia do que é possível a gente construir. Eu acredito que a gente tenha alguns minutinhos aí, que acho que dá para colocar algumas perguntas. Tem muita gente que está começando nessa área, que se quiser colocar aí, então, alguma perguntinha, ou mandar também diretamente para mim, você vai colocar aqui no meu Twitter, tá aí, @SandroMoreira. A pergunta aqui, então, deixa eu ver, você acha que é preciso saber bastante a teoria de machine learning para poder utilizar esse framework? Precisa ser muito bom em programação? Outra pergunta, o futuro está no machine learning? Bom, eu vou tentar resumir essa resposta sua, Nani, obrigado pela pergunta, tá? Primeiro, o futuro está sim em machine learning. Eu acho que nem o futuro, é o presente, né? Muita coisa está acontecendo agora e a gente está pegando essa onda de machine learning. Então, não é nem para o futuro, é para agora mesmo. O segundo, a sua pergunta, que você precisa de bastante conhecimento em machine learning. Bom, depende até que nível você quer chegar. Se você quer apenas desenvolver aplicações simples, né, você pode ver que eu apresentei aqui alguns exemplos como o TF Lite Model Maker. Você simplesmente, com 4 linhas, você constrói um modelo de machine learning. Claro que isso não é um modelo complexo, mas aplicações básicas como classificar imagens ou reconhecer sons como yes ou no, coisas mais simples. Basicamente, você precisa fazer o básico de programação, mas nada de machine learning. Agora, se eu preciso criar um modelo complexo ou customizar algum modelo, sim, eu vou precisar de conceitos um pouco mais profundos de machine learning. Tá? E também tem alguns recursos dentro do próprio TensorFlow que minimizam esse impacto, né? Ela simplifica muita coisa que a gente precisa, a própria matemática envolvida por trás disso, eu não preciso ser tão intimista com essa matemática, porque eu já tenho muita coisa pronta dentro da própria framework. Agora, se eu quero desenvolver alguma coisa que não está dentro da framework, que é uma coisa muito específica, eu vou ter que me aprofundar mais. Então, eu classifico isso como níveis de proficiência em machine learning. Depende de até onde você quer chegar. Você vai usar o que está pronto, né, e isso aí exige um conhecimento mais básico, ou você vai ter que se aprofundar um pouco mais e customizar os seus modelos que você já tem, ou você vai ter que desenvolver seus próprios modelos, e aí você tem um nível um pouco mais alto de conhecimento que é exigido, certo? Bom, eu acredito que essa dúvida que a gente respondeu agora envolve bastante gente nesse requisito, né? Muita gente quer saber como entrar nessa área, se precisa saber muito, então fica essa dica aí, até que nível de proficiência você quer chegar. Então, para falar comigo sobre mais dados sobre isso, temos aí a nossa comunidade de TensorFlow, né, a comunidade TensorFlow Goiás está no Meetup, e a GDG Rio Verde também no Meetup. A gente pode conversar mais sobre isso, aí o Marleson, o Otávio Calaça também são os organizadores também do TF Goiás, e vocês podem interagir com a gente por lá, né, nos nossos eventos, e a gente pode conversar um pouco mais sobre esse tipo de conhecimento que a gente precisa. Aqui parabenizando pelo excelente trabalho, esclarecimento da educação remota, para desenvolver habilidades digitais a todos nós. Valeu, obrigado, Vanilda.
E aí, somente o nosso sentimento é esse, né? Como a gente organiza essas comunidades para que realmente a gente tenha maneiras de popularizar esse conhecimento. Né? O conhecimento ele não serve para nada se ele ficar só comigo. Né? Então, nosso intuito nas nossas comunidades é compartilhar esse conhecimento e aprender também com vocês. Um grande abraço, pessoal, até a próxima, e procure a gente nas redes sociais, nas nossas comunidades, que a gente vai trocar uma ideia legal sobre Machine Learning e Deep Learning. Um abraço e até a próxima.